Uma das maiores dificuldades que as pessoas me procuram, inclusive eu como ser humana, eu tenho essa dificuldade também é de instaurar novos hábitos. Sabe quando você fala, poxa, eu quero tanto aquilo, eu quero tanto parar de fazer, parar de chegar em casa e sentar no sofá, ficar na televisão, eu quero ter um hábito positivo, eu quero me alimentar melhor, eu quero comer melhor, eu quero me desenvolver melhor em grupo. Você tem algum hábito que você quer instaurar na sua vida, mas você tem dificuldade. É sobre isso que nós vamos falar exatamente agora, tá? Me conta aqui como é a sua dinâmica com relação a novos hábitos. Nós vamos falar e por que tanta dificuldade? Uma das maiores dificuldades é justamente isso, instaurar novos hábitos. E por quê? O hábito, como você bem sabe, nada mais é do que uma sequência de ações que nós executamos de forma automática. Essa ação ou essas ações que você executa de forma automática, inclusive existem estudiosos que falam, poxa, o nosso cérebro ele quase não processa. Por quê? Porque nós temos tanta coisa automática que nós executamos, os cientistas eles falam isso, que muitas vezes você precisa realmente, para poder fazer novas conexões neurais, estabelecer desafios, estabelecer novos hábitos. E é justamente por isso que nós temos tanta dificuldade, por causa do nosso cérebro. O nosso cérebro ele é setado, ele é configurado para poder encontrar padrões dentro daquilo que você enxerga, daquilo que você experimenta diariamente. E com base nesses padrões, você tem uma resposta, que é o seu comportamento. E esse comportamento, ele gera a sua identidade, ok? Ele configura a sua identidade. Se você tem um comportamento de uma pessoa disciplinada e organizada, você é uma pessoa disciplinada e organizada. Por quê? Porque você se comporta como tal. O seu hábito, ele valida esse comportamento. Faz sentido isso para você? Pois é. E por que tanta dificuldade? Aí está a questão. Se você quer esse automatismo dos hábitos, né? Se você quer instaurar um novo hábito, você precisa necessariamente torná-lo automático. Para se tornar automático um hábito, você precisa de consistência. Você precisa executar uma ação de forma muito frequente. Vou dar exemplo prático, tá? Vamos supor, por exemplo, há 5 anos atrás, eu falei para mim mesma. Eu falei, olha, eu quero novos hábitos para mim. Hábitos, por exemplo, que eu instaurei há 5 anos atrás, como por exemplo a leitura, como por exemplo a meditação, como por exemplo o exercício físico. Foram alguns hábitos que eu não tinha e eu queria instaurar. Claro, eu tive muita dificuldade. Mas como se começa? Primeiro, é aquele fator desejo, aquele fator querer. E esse fator querer, ele precisa estar comprometido com aquilo que realmente tem na sua essência, com aquilo que realmente dá valor para você. Qual é o seu valor? O meu valor é saúde. O meu valor é família. Não importa. Qual é o seu valor primordial? Aquele hábito, para você instaurar aquele hábito, ele precisa necessariamente, para você ter mais facilidade, que ele esteja conectado com a sua essência. Então a primeira coisa que eu posso te afirmar categoricamente é que você precisa saber quem é você. Você precisa saber qual é a sua essência, quais são os seus valores, o que realmente você quer. Porque às vezes você fala, poxa Tati, eu vou colocar um exemplo prático. Poxa Tati, por que será que eu não consigo ir para academia? Por que será? E eu te pergunto, será que realmente você quer? De verdade? E quando eu pergunto, realmente você quer? A pergunta que eu quero fazer é, você está disposto, você está disposta a pagar o preço? Quando a gente quer, a gente está disposta a pagar o preço. Qual é o preço? De se comprometer naquele horário, de manhã cedo ou na hora do almoço, ou depois no final do expediente.
Você paga o preço por aquilo que você quer? Por isso, precisa ter aquela conexão com o nosso valor. Por quê? Você fala, poxa, Tati, isso aí é balela. Não é. Não é, porque quando você tem essa conexão, aquilo se torna muito forte. Essa conexão é uma algema. E ela faz com que você olhe para aquilo e você fala, caramba, eu falei que eu ia para academia, eu falei que eu ia ser uma pessoa saudável, eu falei que aquilo era importante para mim. Quando você fala assim, quando você realmente se compromete lá no fundo, não é porque alguém falou para você que você tinha que emagrecer, ou alguém falou para você que tem que tirar o açúcar do cafezinho, alguém disse, não, foi você. Esse peso é o maior que existe quando nós dizemos para nós. Qual é o valor da sua palavra? Faz sentido isso? Eu tenho certeza que você já chegou no momento que você falou, eu só consegui andar quando eu me desafiei, quando eu cheguei para mim e falei assim, eu vou fazer. Eu fui lá e fiz, aí eu consegui. Então essa é a primeira coisa, para você instaurar um novo hábito. Daí você fala, tudo bem, Tati, mas começar, para mim é até fácil. Eu fui lá, me matriculei na academia, eu fui lá, eu parei eu diminuí o açucarzinho no meu café, só que daí eu não consegui ter consistência. Eu não consegui ir na semana seguinte, no mês seguinte. Por quê? Por causa do hábito. Nós precisamos instaurar um hábito. E saiba de uma coisa, a parte mais desafiadora de se instaurar o hábito é justamente esse começo. Você sabe o que você quer. Está conectado com aquilo que realmente tem valor para você. Você fala, poxa, eu preciso. Você percebe que quando uma pessoa está à beira da morte e a pessoa fala, chega um médico para ela e fala, você precisa fazer isso para sobreviver, daí ela consegue fazer? Quantas pessoas pararam de fumar? Quantas pessoas pararam de comer doce? Porque o medo falou mais alto nesse momento. E um hábito que estava lá incutido, estava lá instaurado, simplesmente foi quebrado. Não é simplesmente. O medo falou mais alto. Aquela vontade de sobreviver falou mais alto para essa pessoa. Quando você tem essa dinâmica de emoções, fica muito mais fácil você dar uma sequência, você ter consistência. Então, vamos falar de consistência agora. Naturalmente, são duas coisas que você pode fazer para conseguir essa famosa consistência, a frequência. Vamos dar continuidade, né? Vamos ter acabativa. Como eu aprendi, você precisa ter acabativa. Muitas pessoas iniciam coisas, mas é a pergunta que eu te faço, você consegue concluir essas coisas? Pois é. Então, duas coisas para você poder ter consistência, dar continuidade. Energia, a sua energia. Você precisa ter energia para poder executar aquilo. Quando você precisa de energia, e nossa energia é finita, nossa energia acaba. O que eu quero dizer com isso? Facilita aquele hábito. Vamos supor que você queira aprender a ter o hábito da leitura. Ok? Vamos mudar o exemplo agora. Ter o hábito da leitura. Você fala, olha, eu quero ter o hábito de ler. Como eu faço isso? Simples. Primeiro, tenha um livro disponível lá aonde você passa. Aonde você quer ler. Você fala, eu quero ler no escritório. Eu quero ler na minha sala de estar. Eu quero ler nesse quartinho que eu tenho na minha sala. Não importa. Tenha disponível ele. Não é na prateleira guardado com o plásticozinho. Isso não vai funcionar. Ou seja, essa estratégia onde nós aprendemos no coaching, inclusive, e que eu uso para a minha vida, eu já usei para muitas coisas, e ela me salva, ela realmente funciona. É você facilitar aquilo que você quer, facilitar o que é correto, percebe? Isso aí, todas as pessoas de produtividade utilizam isso. Daí você vai lá e põe o livro
põe um livro lá disponível, você vai lá e passa. Ah, eu me comprometi com a leitura, você vai lá, senta e lê. Quando você põe uma notificação no seu celular no horário que você quer ler, por exemplo, quando eu coloquei a escovinha da minha gata junto com a ração dela, junto com a aguinha dela, para eu poder escová-la todos os dias. Por quê? Porque eu não escovava. E quantas coisas, o creme que a minha podóloga falava para eu passar e eu nunca passava. Como é que eu criei esse hábito? Hoje eu passo. Eu falei, todos os dias eu vou para academia. O que eu vou fazer? Todos os dias, antes de colocar minha meia para academia, eu vou colocar o meu creme. Funcionou. Uma das coisas que contribui, né, muito para instaurar novos hábitos é você dar sequência. Quando você dá sequência num hábito que você já tem instaurado, você facilita muito esse novo hábito que você está tentando instaurar. Por exemplo, você quer aprender a ter o hábito de passar fio dental. A minha recomendação é que você atrele esse hábito com uma outra coisa. Por exemplo, todos os dias, quando eu vou tomar meu banho, eu já passo o fio dental e já escovo os dentes. É uma sequência, percebe? É uma sequência. Eu chego, tomo meu banho, passo o fio dental, escovo os dentes. Chego, tomo meu banho, passo o fio dental, escovo meus dentes, todos os dias, de manhã e à noite. Chego, tomo meu banho, passo o fio dental, o corpo já está acostumado, meu cérebro está acostumado, não existe falha. Isso é um hábito, é automático. Mas no começo, eu precisei imprimir um esforço muito grande. É natural, é normal. Por que eu repito isso, esse esforço que você precisa fazer? Porque muitas pessoas desistem justamente nesse ponto. Você fala, eu não consegui. Eu não sou capaz de ir para academia. Eu não sou capaz de fazer um stand-up porque eu não consigo acordar cedo, eu não consigo comparecer. Eu não sou capaz. Você acredita que você não é capaz? Eu ouço muito isso. E eu já senti isso. Eu não sou capaz. Mentira. Isso é mentira. Você sim é capaz. Basta você instaurar novos hábitos. Como? Facilitando o que é correto, tá? E atrelando um novo hábito com um hábito que você já tem. Faz sentido isso para você? Se você todos os dias vai lá, senta na sua poltrona, no seu sofá e vê a sua rede social e vê seus e-mails, atrele um novo hábito a esse que você já executa. Atrele. Inclusive para você trocar o hábito. E isso também é válido quando você fala, eu não quero mais, por exemplo, ficar navegando, perdendo meu tempo, eu quero trocar esse hábito, isso aí para mim não tá legal. Eu quero, ao invés de fazer isso, eu quero aprender a ler. Ótimo, ótimo. Deixa o livro justamente aonde você senta, justamente no momento que você senta para poder se dispersar, para poder, né, se interter na rede social. Ao invés de se interter, você vai ler. E assim começa a instaurar esse novo hábito. Entenda que esse esforço inicial ele é necessário. Quanto tempo que demora? Esse feeling é muito pessoal. É muito pessoal. Tem pessoas que conseguem instaurar novos hábitos em 2 semanas, em 3 semanas. Dependendo do hábito, dependendo da resistência que você cria. A parte fundamental do hábito, agora vamos falar da terceira coisa, tá? Eu já vou dando um plus aqui, né? A terceira coisa, a parte fundamental do hábito para você poder tirar aquele hábito que você não quer e instaurar um hábito novo, seja lá qual for, tá? Isso serve para você excluir um hábito que você não quer e inserir um novo hábito. A parte fundamental é a sua mentalidade, é aquilo que você acredita. Lembra que eu acabei de falar que deve estar conectado com a sua essência? Você realmente acredita nisso? Você tem fé nisso? Você fala, poxa vida, te falaram que você tem que fazer assim?
Ou você acredita nisso? Ou é um valor para você? É a sua mentalidade. Mas aí você vira e fala, tudo bem. Eu vou contar uma historinha. Eu vivia ouvindo que carboidratos são péssimos e tudo aquilo que a gente já ouve, né? Inclusive tem muitas dietas. E eu queria ler aquele livro, Barriga de Trigo. Só que daí eu fiquei protelando. Eu comia pão todos os dias no café da manhã. E eu protelando, continuando comendo pão, continuando ouvindo que carboidrato não é legal. De repente, caiu o livro na minha mão. Eu nem comprei. Eu encontrei o livro na biblioteca aqui do prédio. Eu falei, interessante, agora eu vou ler. Chegou o momento. No final desse livro, ele faz um desafio. Nada disso que eu falei, você precisa acreditar. O autor disse. Basta você testar, você se desafiar. Testa ficar sem o seu pão no café da manhã. Ele falou isso no livro. Testa ficar sem seu pão e veja como você se sente. Faz isso durante uma semana. É o suficiente para você sentir o seu corpo e saber se aquilo realmente é para você. Então, eu fiz. Eu troquei. A primeira coisa que eu fiz falei, o que eu vou substituir? O meu pão. Daí, nas minhas pesquisas, eu falei, poxa, um ovo, uma mandioca, um inhame, e assim eu fiz. Comprei o ovo, a mandioca, o inhame e fui substituindo. E por incrível que pareça, aquilo foi muito bom para mim. Eu consegui substituir um hábito. Por que eu consegui substituir o hábito? Porque a forma que ele colocou ali no livro, para mim, não soou uma forma impositiva. Olha só a nossa mentalidade. Eu estou falando sobre mentalidade, certo? Olha só a nossa mentalidade. Ele fez com que eu não criasse a resistência com aquilo que ele estava falando. Ele estava me dando uma ordem. Não coma trigo. Ele falou isso. Não coma farinha. Ele falou isso no livro. Mas para mim, o que ele falou entrou por aqui, saiu por ali, mas na hora que ele me desafiou, ele me fisgou. Cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem uma forma de reagir. E aquilo para mim foi importante. Por quê? Porque aquele desafio me fez caminhar. Aquele desafio me fez tentar substituir. E aquela minha tentativa foi excelente e eu consegui trocar, substituir aquele hábito antigo por um hábito saudável novo. Percebe? Ele trouxe o quê? Ele trouxe emoção. Ele trouxe desafio para mim. Muitas pessoas são guiadas, né, por desafios. Se você chegar e se desafiar, né, os arianos, eles adoram desafios, né? Eu não sou ariano, mas eu também adoro um desafio. Se você chegar e se desafiar com relação a esse novo hábito que você quer instaurar, fala assim, eu vou fazer XYZ se eu conseguir executar esse novo hábito. Te dá uma recompensa. Isso é uma outra forma. Quando você consegue executar uma coisa que para você é difícil, uma estratégia excelente é você se recompensar daquilo. Se eu conseguir, durante uma semana, ficar sem colocar o meu açúcar no meu café, eu vou ver uma série do Netflix que eu nunca posso ver, nunca consigo ver, se for o caso. Se você tem uma vida muito corrida e aquilo for uma recompensa para você, coloque uma recompensa para você. Essa é uma forma muito positiva. Tem pessoas que trabalham muito nessa forma positiva, uma recompensa positiva. Quando você trabalha isso, você realmente quer uma coisa, eu quero esse hábito, eu quero instaurar, eu acredito nisso. Ok, isso é o primeiro passo e é fundamental. Para você conseguir consistência, você precisa insistir, ter persistência. E uma das formas é facilitar a instauração desse hábito e justamente inserir junto com o novo hábito que você já executa. O desafio
é uma forma excelente de você conseguir andar cada vez mais. Inclusive, tem pessoas que caminham muito quando elas se desafiam, quando elas falam, caramba, dessa vez vai, eu vou me desafiar. O que eu vou perder? O que eu vou perder se eu não me desafiar? Trabalha também, uma outra forma é trabalhar com dores. Lembra que eu falei do medo? Que as pessoas, elas deixam aqueles hábitos horríveis quando elas têm um medo muito grande, muito forte. Tem que ser realmente um medo muito forte. Quando você trabalha com isso, você consegue instaurar. Eu falei sobre autoconhecimento. Isso aí é prioritário. Quando você se conhece, você sabe para onde você vai. Eu, por exemplo, eu trabalho muito com orgulho em mim. Eu trabalho muito com orgulho. Eu sou uma pessoa assim. Então, eu sei, eu entendo isso, esse meu lado, e eu trabalho nisso para que eu me desenvolva. Assim você consegue instaurar novos hábitos e consegue caminhar. E, inclusive, essas estratégias que eu acabei de passar para você, você consegue também eliminar os hábitos que você não quer mais. Agora, por fim, a coisa, acredito eu, que realmente vai fazer você andar, é você sentar e listar o que você quer excluir da sua vida atual. Você fala, pô, eu estou gastando muito tempo conferindo meus e-mails, minha rede social, meu Instagram, meu Facebook, não sei, estou gastando muito tempo. Eu poderia usar esse tempo de uma forma mais produtiva, porque eu preciso fazer aquilo outro que eu não estou conseguindo fazer. Daí, quando você coloca lá, lista, e na outra lista você coloca o que você quer fazer. Quais são os hábitos? Ah, não, eu quero começar a compartilhar a presença, começar a participar de uma trilha, andar de bicicleta, né? Só coisa saudável, né? Com o pessoal, 6 horas da manhã, o pessoal tá mó pique e eu não consegui ainda, né? Participar disso. E eu quero muito isso. Como eu instauro isso? Como eu começo isso? Você precisa ter um motivador, certo? E o seu motivador é o seu valor de saúde, é o seu valor de uma vida saudável, nesse exemplo que eu estou dando para você, ok? Eu não sei quais são os seus valores, mas é uma coisa que para mim, por exemplo, é bem forte, tá? Quando você tem isso muito claro nessa lista que eu acabei de falar para você fazer, você fala, ok, eu já entendi, isso é o que eu não quero, e isso aqui, a segunda lista, é o que eu quero. Coloca o desafio. Em quanto tempo? Começa 1 a 1. Isso é uma outra coisa, vamos lá. Uma outra coisa que é necessário você entender. Como eu falei, a sua energia ela é finita. A sua energia ela acaba. Se você chegar e falar assim, agora eu vou atacar tudo de uma vez, brum, eu vou lá conseguir, essa semana eu vou eliminar tudo isso. Vai dar ruim. Vai dar ruim, tá? Entenda que você precisa, para poder subir essa montanha, você precisa dar um passo de cada vez. Você não vai conseguir dar um salto, pular e chegar lá no topo assim. Não. Dá um passo de cada vez. Ah, mas eu quero para ontem, Tati. Pois é. Só que você nunca vai ter se você não respirar fundo, não ter clareza daquilo que você realmente quer e quais são as etapas que você precisa para poder executar. Quais são as etapas de eliminar um hábito? A primeira coisa é facilitar ele. Se você quer uma vida saudável, tira tudo que está na sua geladeira de ruim, na sua despensa de ruim. Vai lá e tira. Você vai abrir a geladeira, só tem coisas saudáveis. Você olha para a fruteira, está lotada de fruta, bacana. Compra uma garrafinha d'água que ande com você o tempo todo. Facilita aquilo que você quer, aquilo que você precisa. É assim que se instaura o hábito. E não é porque você comprou a garrafinha que você vai ser uma pessoa bem hidratada. Não, você precisa beber.
Você precisa beber. Tem um rapaz lá no escritório que ele tem uma garrafa de 2 litros, tá com pedra no rim. Porque ele não bebe. Não adianta nada. Crie o hábito. O hábito ele começa, inclusive tem uma estratégia que eles falam dos 20 segundos. Todo hábito ele demanda 20 segundos para você executar. Como assim? Executar. O que você precisa? Ah, eu comprei a garrafinha, mas o que você precisa? Quando eu vou tomar a minha água? Quais momentos? Coloca para o seu cérebro. Qual momento eu vou para a academia? Qual momento eu vou fazer X? Quanto mais claro você colocar isso, você colocar para você, em qual momento você vai fazer aquele hábito, mais fácil será para você inserir em sua rotina. Isso é fato. Por quê? Porque você está falando com o seu cérebro. O seu cérebro precisa de um dado específico para que ele funcione. Lembra que ele busca padrão? Se você falar, olha, todos os dias às 6 horas da manhã eu vou acordar e vou para a academia, pronto, você já tem um comando para o seu cérebro. Todos os dias às 6 horas da manhã eu vou para a academia. Se você deixar o seu tênis já preparado, excelente, você está facilitando esse hábito. Todos os dias, 6 horas da manhã, o despertador toca, o tênis está ali esperando, eu vou para a academia. Se você tem um colega que vai junto com você, o seu marido ou a sua esposa vai junto com você, excelente, você tem uma pessoa para te ajudar. Todos os dias, 6 horas da manhã, toca o despertador, seu tênis está lá e a pessoa vai junto com você, ela está se motivando. Pronto! As chances desse, percebe que eu vou aumentando o nível, né? Percebe que as chances de você inserir esse hábito e ter consistência até você automatizar esse hábito, as chances são grandes. Então, quanto mais variáveis positivas você der para que esse hábito seja instaurado, mais fácil e mais rápido ele será instaurado. Faz sentido isso para você? Então, eu vou dar um exercício final para você realmente colocar isso em prática. Todos os dias, quando você fechar o seu dia lá, depois da sua janta, você fala, agora eu vou dormir. Você chega lá na sua cama, fecha seus olhinhos, respira, faz uma retrospectiva. Faça uma retrospectiva do seu dia. Como foi o seu dia? Quais as coisas positivas do seu dia? Quais as coisas negativas do seu dia? O que você quer mudar no seu dia? Isso vai fazer o que na sua vida? São 5 minutos. Coisa rápida. Isso vai trazer uma parte analítica, uma parte crítica, tá? Aflorar aquilo dentro de você. Por quê? Porque você vai começar a analisar. Você fala, foi bom, foi ruim, isso aqui eu quero repetir, isso aqui eu não quero repetir. Isso vai ser um processo natural, inclusive com o tempo. Isso é um hábito. No começo você não vai lembrar muita coisa no seu dia, depois você vai começar já antes de sentar, a já começar a vir a memória toda. E por que isso, esse exercício, quando você faz essa retrospectiva, essa análise e toma essa decisão? Isso eu quero manter, isso eu não quero manter. Olha, esse meu comportamento não foi legal, esse meu comportamento foi bacana, realmente contribuiu. É por esse lado que eu vou. Esses ajustes, eles contribuem muito para você instaurar novos hábitos. Você lembra que eu falei da mentalidade? Você vai trazendo, lembra que eu falei dos sentimentos? Você vai trazendo tudo isso para a clareza, para o lado racional. E aquilo vai fazer com que você tenha clareza. Realmente eu quero isso. Quantas vezes eu estava lá fazendo meus exercícios a ponto de desistir? O que eu estou fazendo aqui? Eu me perguntava. Isso há 5 anos atrás. Eu falei, para que isso? Para que eu vou me exercitar? Para que eu vou meditar? Eu não sei meditar. Não serve isso. É nesse ponto que nós desistimos. Nesse ponto nós desistimos, a gente não acredita. Você fala, poxa, eu não estou vendo o resultado ainda. Tá? É lógico, no começo dos hábitos você não vê resultado. Todos os dias eu vou escrever.
Você não vai ver resultado no começo. Depois, uma semana, um mês, cada pessoa tem seu tempo, tá? Depois você fala, olha, está vindo aquele resultado. Só que até você ter esse primeiro resultado, você quase que desiste. E quantas vezes eu estava lá, a ponto de desistir, e eu falei para mim mesma, mas não é isso que eu quero. Não foi isso que eu estava pensando, que eu me comprometi comigo, que eu seria esse tipo de pessoa. Se eu quero ser aquele tipo de pessoa, eu preciso fazer isso que eu estou fazendo nesse momento. Então, desistir não é uma opção. Eu falava isso para mim. Quantas vezes eu falei isso para mim? Desistir não é uma opção. Não é uma opção por quê? Porque eu quero ser aquela pessoa. Eu quero ser saudável. Eu quero ter esse tipo de comportamento. Eu quero isso. E eu estou fazendo isso. No começo, quando você não tem resultado, você precisa desse bate-bola com você mesmo, sabe? Coisa de louco, eu sei. Mas quanto mais você fala com você, mais longe você vai. Acredite nisso. Isso eu estou falando, deve ter algum livro isso, tá? Deve ter algum livro, só que eu estou falando por prática minha. Eu falo comigo e eu respondo, inclusive com ações. Por quê? Porque daí me fortalece. Fortalece a minha mentalidade. Eu falo, realmente eu quero, eu vou lá e faço. Realmente eu quero, eu vou lá e faço. Funciona para mim essa estratégia, tá? E assim, se você colocar em prática todas essas técnicas que eu acabei de passar para você, você vai ter novos hábitos instaurados depois de um certo tempo, tá? Tenha paciência com você, perdoe-se. Ah, mas eu falhei, eu não consegui. Tenta de novo, faça até dar certo, que você certamente você vai conseguir. O fracassado é aquele que desiste, não aquele que caiu. Quantas vezes, lá no começo, eu faltei na academia, quantas vezes comi doce, quantas... Ixi, se eu ficar aqui, a lista é longa dos fracassos, dos tombos que eu tive. Tá tudo bem. Tá tudo bem por quê? Porque no dia seguinte, nada é mais poderoso do que o dia seguinte. O dia seguinte, ele tem esse poder. Você pode fazer tudo de novo. Aliás, você vai fazer tudo de novo. O que foi ontem, foi. Tá no passado. Tá tudo bem, passou. Percebe? Passou. Não tem problema nenhum. Aliás, é fantástico o que passou. Por quê? Porque você pode fazer melhor. Porque você vai fazer melhor. Você vai tentar e dessa vez você vai conseguir. Percebe? É assim que funciona a nossa vida, tá? Quando você tem essa mentalidade, ó, novamente, essa mentalidade, e isso você vai construindo com o tempo. Porque antes não era assim. Antes, quantas coisas na minha vida eu desisti. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Percebe? Quando você fala pra você, ah, tudo bem, mas amanhã eu vou fazer de novo, vou tentar de novo, né? Tem um coach, né, o Jerônimo, ele fala assim, ó, só por hoje eu vou fazer isso. Que é aquilo que ele realmente quer fazer. Só por hoje eu vou pra academia. Só por hoje eu vou tomar o meu suco verde. E amanhã repete. Só por hoje eu vou tomar de novo o meu suco verde. Só por hoje de novo eu vou pra academia. Só por hoje de novo eu vou meditar. E assim sucessivamente e repetidamente. Olha que fantástico. Essa tática do só por hoje é maravilhosa. Só por hoje. Viva o hoje. Isso para você instaurar um hábito é fantástico. Porque tá tudo bem, você falhou. Hoje tenta de novo. É fantástico isso. Ficam aqui essas fortes recomendações para você instaurar novos hábitos e, é claro, conseguir chegar aonde que você quer chegar, no lugar que você quer chegar. É esse o propósito disso tudo. Por isso que nós precisamos instaurar novos hábitos para que a gente seja uma pessoa nova, aquela pessoa que nós realmente queremos, almejamos e nos orgulhamos.